Administração da educação, passado, presente e futuro. Sobre esse tema, nós vamos conversar um pouco e debater aspectos fundamentais de toda uma trajetória da administração da educação ao longo da história do nosso país. Na realidade, essa mudança dos modelos aconteceram em diversas fases e decorreram muito em função das épocas que tivemos em nosso país. Nós temos que observar que o início da educação no Brasil começou 49 anos após o descobrimento. Nós tivemos em 1549 a criação da primeira escola, ou seja, durante os quase 50 anos iniciais não tínhamos qualquer iniciativa no campo da educação. Mas nós tivemos então a primeira fase que compreende 1549 até 1759, ou seja, 210 anos, que o sistema educacional foi gerido pelos jesuítas. A educação privada, porque não era governamental, tinha as diretrizes estabelecidas por Roma e nessas linhas globais a Companhia de Jesus, que sua sede era na capital italiana, tínhamos a figura de um provincial geral. O provincial geral era o responsável pelo andamento nas casas e colégios de todas as províncias e tinha a função de vigiar o cumprimento das normas do plano e organização de estudos. Esse plano e organização de estudos era não só para o Brasil, mas era para todas as escolas, podemos dizer em termos assim, ligadas à Companhia de Jesus, ou seja, mantidas pelos jesuítas. E não era só no Brasil. Nós tínhamos nos países que colônias naquela época, algumas já buscando a independência da América Latina, e tínhamos outras partes do mundo também com a atuação da Companhia de Jesus. Esse trabalho foi um trabalho que consolidou ao longo de mais de 2 séculos a educação em nosso país. E tivemos aí uma liberdade muito grande, e essa liberdade incomodava naturalmente a coroa portuguesa. E por trazer alguns princípios libertários, alguns princípios que contrariavam ao reino português, foi tomada uma decisão, que foi a decisão de expulsar os jesuítas de todas as terras portuguesas e, por consequência, do Brasil. Então nós tivemos então o Marquês de Pombal, naquela época ainda como Conde de Oeiras, que estabeleceu a reforma de Pombal, chamada assim na linguagem vulgar, que poderíamos dizer como uma primeira lei de diretriz e base da educação nacional, isso naquele século. E desmontou o sistema que funcionava razoavelmente bem para a criação de um novo sistema gerido pelo poder público. E aí foi um caos. E toda a restante daquele século mostrou que houve uma desagregação, uma falta de funcionamento regular. Tivemos aí alguns percalços aí, como a criação de imposto do selo e outros tributos que objetivavam a manutenção da escola, mas isso não merece nem maiores comentários, porque nós estamos falando de administração. E tivemos então a criação nessa reforma de Pombal da figura do inspetor-geral de estudos. Então nós tivemos primeiro o provincial geral, que era o responsável pela educação, pela supervisão da educação, que poderíamos dizer, em linguagem de hoje, que seria o ministro da Educação. E com a reforma de Pombal não existiu mais esse provincial e surgiu a figura, então, do inspetor-geral de ensino. Esse alvará régio, que era aquela forma equivalente a uma lei, baixada pelo rei de Portugal, estabeleceu critérios bem detalhados, inclusive penas em caso de descumprimento. Não vamos entrar em detalhes, mas essa reforma, essa lei geral, esse alvará, trazia inclusive sérias proibições para atuar e adotar determinados livros que eram rejeitados por Portugal. Então, o diretor-geral de estudos que competia a prestação dos exames,
para professores, ou seja, saber quem pode ser professor, quem não pode, instituir a licença para o funcionamento das escolas públicas e particulares, definir os concursos para admissão de professores, criava o cargo de comissários para a inspeção e controle das escolas. Então aí tivemos o que poderíamos chamar hoje um primeiro nível de fiscalização, de controle das escolas através dos comissários. E esses comissários eram nomeados, escolhidos livremente pelo inspetor-geral dos estudos. Então tivemos essa fase, que foi uma fase muito cruel para a educação brasileira, e tivemos realmente uma estagnação. E essa estagnação foi marcada por mudanças substanciais do modelo educacional de privado para público. Ao longo desse período foi criado, inclusive foram criados alguns alvarás régios que não deram resultados, e viemos então o início de 1800, e nesse início de 1800 o cenário era mais ou menos parecido, mas tivemos aí na Europa a invasão de Portugal por Napoleão Bonaparte. A França vinha invadindo e vinha tomando alguns espaços e forçou Portugal a refugiar-se no Brasil. A coroa portuguesa, D. João VI, se muda para o Brasil com toda a corte, em 1808. Esse fato trouxe, na realidade, uma grande contribuição para a educação brasileira, porque como não existia uma esperança assim, de um retorno tão rápido da coroa para Portugal, o que acabou acontecendo foi a decisão de D. João VI de criar escolas para atender a elite portuguesa que estava no Brasil e, por consequência, também os brasileiros que aqui estavam, mas pensando sempre na população mais elitizada. E tivemos aí, então, nessa fase, a criação de algumas escolas superiores, que foram as primeiras criadas de medicina, inicialmente direito, a engenharia, e vieram outros segmentos em termos de educação superior. E esse processo, então, ele foi instalado de uma forma um pouco em função do modelo ainda adotado em Portugal, mas com variações, porque a realidade do Brasil já era uma realidade de mudanças substanciais com o ingresso de novos personagens que não estavam antes previstos na história, que seria uma história, um curso natural da história. Então nós tivemos nesse momento que registrar realmente o agradecimento a Napoleão por ter trazido para o Brasil D. João VI e a corte, e tivemos a criação da Biblioteca Nacional, tivemos a criação da imprensa régia, tivemos o Jardim Botânico, tivemos outras inovações, vamos chamar em termos assim, que não estavam nos planos da colônia para termos a educação em situação melhor. Mas a coroa, os governantes portugueses voltaram para Lisboa e deixaram aqui D. Pedro I. E D. Pedro I estava exatamente já cogitando os princípios da independência, que se consolidaram, inclusive, já no ano seguinte, porque os portugueses voltaram em 1821, e no ano seguinte tivemos a independência política do Brasil. Essa independência política trouxe naturalmente um grande encargo, mas esses encargos não vamos entrar em detalhes, mas tivemos aí um crescimento da figura da necessidade da educação e dos professores, que muitos que tinham vindo resolveram ficar no Brasil e estabeleciam condições de trabalho já melhores, porque o governo tinha recursos para sustentar a rede pública de ensino. Mas foi marcante nesse processo a Lei Geral de 1827, que criou as escolas de primeira letras para todos os cidadãos em todas as cidades, vilas e vilarejos. Então nós tivemos, e por isso comemoramos o 15 de outubro como Dia do Professor, que foi a data da Lei Geral que criou o compromisso do Estado com a criação das escolas de primeiras letras e a expansão para todo o território nacional. E aí nós tínhamos a primeira lei ainda
do Império, já porque nós já tínhamos passado por 1822, por Dom Pedro I, estabelecendo essas diretrizes que refletiu a necessidade de haver um sistema sobre a administração pública. E temos aí a primeira norma jurídica de educação no país. Essa lei contribuiu para expandir a organização da administração escolar no Brasil e instaurou procedimentos ausentes no período colonial. Então, nós tivemos a manutenção de um cenário legal a partir de uma lei que estabelecia critérios e estabelecia processos de administração escolar, restaurando procedimentos que seriam procedimentos normais dentro do processo. A lei introduziu matérias e métodos educacionais a serem utilizados no cotidiano escolar, desenvolveu uma política salarial para professores, definindo salário e gratificação, instituiu a obrigatoriedade de concurso público para posse do cargo de professor. Durante o período de regência, 1834, que aí Dom Pedro abdicou em favor de Dom Pedro II, nós tivemos um período de regência e houve um ato institucional, um ato adicional chamado assim de 1834, promovendo a descentralização do ensino. Então, a administração escolar foi dividida por fatores sociais. A coroa ficaria responsável pelo ensino superior, promovendo a educação da elite. Por outro lado, as províncias se responsabilizavam pela educação popular, gerenciando a escola de elementar e secundária. Então, nós tivemos, então, a criação do que seria um Sistema Nacional de Educação, com a coroa centrando o ensino superior e o sistema estadual de ensino, naquela época, um sistema provincial, responsável pelas escolas secundárias e elementares. No campo da administração, os professores ficaram responsáveis pela administração e manutenção das escolas elementares, e a junta de professores de cada colégio exercia a função de diretor. Então, nós temos aí os professores com a função de administração e foi criada uma junta de professores que exercia a função de diretor. Então, nós temos aí uma mudança no processo de administração, tendo a figura da participação dos professores, inclusive com a junta com as atribuições de diretor. Somente no segundo segmento, o cargo de diretor existia, ou seja, para as classes mais elevadas, tanto nas escolas elementares quanto no segundo segmento. Os professores eram subordinados e fiscalizados pelo Estado. Esse foi o período do Brasil Império, e nesse Brasil Império foi até 1889, quando sucessivas reformas vieram acontecer e o Brasil se transformou em república. No momento da mudança do Império para a República, o estado da educação era bastante deplorável. Inclusive, alguns autores destacam alguns pronunciamentos, são pronunciamentos muito fortes, falando que era necessária uma grande reforma ou era preferível abolir a educação no nosso país. Mas isso não foi abolida e tivemos então, a partir da República, tivemos algumas reformas que vieram a ser estabelecidas, mas não tínhamos o Ministério encarregado, o Ministério da Educação. Tínhamos um Ministério que era Ministério do Interior, Negócio do Interior, Correios, Educação, Instrução Pública, não se chamava Educação, que foi responsável pelo funcionamento até 1930, quando surge então o Ministério da Educação, sendo promovida uma nova reforma com reflexos na criação das secretarias estaduais de educação. Então nós temos aí, em 1930, a criação do MEC, do Ministério da Educação, com reflexo na criação das secretarias. E passamos a ter o ministro, passamos a ter secretários de educação. Então o processo gerencial macro foi definido e a Constituição de 1934 foi a primeira a dedicar um texto a um capítulo sobre educação. Tínhamos nas anteriores algumas menções, mas 1934 foi um capítulo sobre educação. Vieram outras reformas, outras constituições, período ditatorial, etc.,
naquela época tivemos até o surgimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961. E essa lei de 61 previa alguns avanços, mas tivemos um período de revolução em 64 e muita coisa ficou centrada no poder público federal e tivemos então uma nova lei. Depois da nova Constituição, tivemos a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, que funciona até hoje, com várias mudanças, mas não há dúvida nenhuma que a Lei de Diretrizes e Bases de 96 é a carta principal da organização da educação e da administração brasileira. A Constituição de 88, que vigora até hoje, com grandes emendas constitucionais, etc., trouxeram a liberdade de aprender e ensinar e garante aspectos importantes para a educação, notadamente a prerrogativa dos estabelecimentos definirem os seus projetos pedagógicos. Aí a grande vertente, a grande visão de Darcy Ribeiro e de seus colaboradores, que permitiram a definição do projeto pedagógico pelas escolas. A Constituição e a lei respeitam o princípio federativo, com a existência do Sistema Federal de Educação, sistemas estaduais de educação, sistema do Distrito Federal e sistemas municipais. Então nós temos 4 sistemas educacionais que são interligados, mas não são subordinados. Então, ou seja, os sistemas estaduais de educação não são subordinados ao Sistema Federal de Educação. Não temos a figura do Sistema Nacional de Educação, embora existam alguns estudos que é perigoso isso, mas não vamos entrar nessa questão nesse momento. Mas nós temos aí os sistemas, e esses sistemas que estão vigorando até hoje com até bastante bons resultados. Apesar de existirem princípios gerais que se aplicam à administração, não há rígidas determinações, o que propõe, regras comuns às mais de 200 mil escolas existentes no país. Então nós temos normas gerais, mas nós não temos normas específicas que sejam obrigatórias, detalhes, currículo único, etc., como era, inclusive, no Brasil Império e no Brasil Colônia. Feitas essas considerações do passado e presente, restam algumas reflexões para nós falarmos sobre perspectivas da administração no futuro. Temos impactos fortes que vêm mudando a forma de educação e, consequentemente, exigirão novos processos gerenciais. Podemos citar o desenvolvimento da aprendizagem híbrida, que consolida ainda mais a junção da educação presencial com a educação à distância, o crescimento da inteligência artificial, a educação imersiva, o crescimento das tecnologias e outras tendências que vão exigir cada vez mais uma gestão otimizada, tanto nas áreas administrativas como financeiras e educacionais. As ferramentas digitais, sejam aulas presenciais ou remotas, se tornarão indispensáveis. Contudo, devem ser usadas como forma de humanizar as relações educacionais. Podemos afirmar que a humanização dos sistemas e a abordagem pedagógica são diferenciais para a educação do futuro. E onde entra a administração? Em todos os setores. As atividades fins, sistemas de aprendizagem, são tão importantes quanto as atividades de meio, administração. Ambas constroem progresso. Modernização dos métodos de formação dos profissionais e sua atualização permanente são fatores determinantes para o sucesso, estagnação ou fracasso de qualquer centro de educação, quer seja básica, superior, corporativa ou de educação para a vida. Então nós temos que pensar claramente que o sucesso ou o fracasso depende muito do processo de gestão. O mais importante é que o país atravesse, através de seus representantes, mantenham princípios da liberdade e da educação, confiando nas instituições, seus gestores, docentes e demais profissionais, e reduzindo a fúria legislativa que marca a interferência desejada. Essa fúria legislativa é marcada por inúmeras leis, decretos, portarias, etc., que interferem no processo. Mas, em suma, toda a história, em toda a nossa história,
nos períodos em que existiram maior medidas, um excesso de medidas pelo poder público, foram notados atrasos e perdas irreparáveis. Cabe à administração da educação definir seus próprios rumos e alavancar o progresso do país. Essas são as considerações que nós abordamos de tendências do passado, realizações do passado, a situação presente e as tendências para o futuro.